O rei dos animais é o leão. Isso é muito claro pela sua força. Ele é um animal capaz de enfrentar outros animais de frente. Parece que ele não tem medo. O leão é o rei dos animais. A rainha das aves aí já é a águia, que vê longe e tem capacidade de se renovar, viver uma nova história. O rei dos mares são os tubarões. Eles são chamados reis dos mares. Pelé é considerado o rei do futebol, chamado Edson Arantes do Nascimento, nascido em Três Corações, mineiro. Na música no Brasil, Roberto Carlos, ele é chamado também Rei Roberto Carlos. Para você ver que ponto, hein? Como as pessoas querem os seus ídolos. Aí tem o rei do sertanejo, do brega, rei do rock and roll, Elvis Presley. Enfim, sempre há grupos querendo nomear alguém sobre eles. E os títulos que esses animais têm é pelas suas características. Já o músico, o jogador, pelo talento, habilidade que eles têm. E conta a história em Juízes, capítulo 9, versículo de número 7, é chamada a parábola de Jotão. Eu quero interpretar junto com você essa passagem tão rica, tão importante. Sabemos que a parábola é uma forma de explicar melhor para a compreensão das pessoas. Curiosamente, Jesus foi quem nas Escrituras mais falou por parábolas. Então você que já encontrou Juízes, livro de Juízes, se não me falha a memória, é o 7º livro da Bíblia. A Bíblia é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Aí vem Josué, que é o 6º livro. Depois nós chegamos em Juízes, capítulo 9, versículo 7. Olha só o que diz. E dizendo a Jotão, foi este pôs-se no cume, como diz aqui, ó, no cume do monte de Gerizim, Monte Gerizim. E levantou a sua voz e clamou e disse-lhe, ouvi-me a mim, cidadãos de Siquém, e Deus vos ouvirá a voz. E ele começa então a narrar essa parábola. Foram uma vez as árvores a ungir para si um rei. Veja que com rei minúsculo, assim como é chamado também o rei Pelé, o rei Roberto Carlos, sempre com rei minúsculo. E essas árvores também queria ter alguém que fosse uma autoridade sobre elas. Elas se sentiram sem nenhuma liderança. Veja que é uma parábola. A quem estava se referindo já é uma outra situação, já que Abimeleque vem de algumas situações complexas para chegar ao poder, né? Mas vamos aqui ao fato em si. As árvores, o fato é a parábola, né? As árvores queriam ungir para si um rei. Então elas decidiram que precisava escolher alguma árvore, alguma planta para se tornar rei sobre elas. E essa reunião houve uma decisão. Elas então procuraram a oliveira. Ao procurar a oliveira, elas disseram, reina tu sobre nós. Vamos lá.
Por que procurar uma oliveira? A oliveira, de onde sai um óleo preciosíssimo. Esse óleo da oliveira, ela tem uma grande importância para o povo de Deus e para o mundo, o comércio. E eles procuram, as árvores procuram a oliveira e logo diz: venha e reina tu sobre nós. Como se dissesse assim, ó, vamos ter você, ou oliveira, como rainha ou como rei sobre nós. As pessoas, hoje, elas são desafiadas a serem alguma coisa. Talvez ser rei da malandragem, ou ser a melhor dos golpes. As pessoas buscam poder, buscam posição social, elas querem status, elas querem serem valorizadas além da conta. E aqui a oliveira recebeu esse convite tão importante. E esse convite é: vem e reine sobre nós. No versículo 9, porém, a oliveira lhe disse: deixaria eu a minha gordura, o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam e iriam labutar, reinar sobre as árvores? Olha que curioso. A oliveira, ela disse assim: eu produzo um óleo que agrada a Deus e os homens. Eles prezam, eles precisam de mim. E iria reinar sobre vocês? A oliveira, ela reconheceu o talento, a habilidade, a capacidade que ela tinha de produzir um óleo. E disse: não, muito obrigado, eu não vou reinar sobre as árvores. Rejeitou o convite. É incrível como as pessoas aqui na Terra, ao nascer, crescer, elas começam a desenvolver o seu potencial profissional, o seu talento. Pode ser na culinária. E aí eu lembro da minha mãe, minha querida mãe, a qual na cozinha, sinceramente, para o paladar mineiro, é algo incomparável. Sempre cozinhou muito bem, sabe cozinhar, como todas as outras mulheres e homens que sabem também cozinhar, e são talentos. Eu já fui e gosto de ir em restaurantes bem simples. Acostumei a comer uma comida lá no Mercado Central, centro de Belo Horizonte, ou na Rua Tupis, para quem conhece Belo Horizonte. Vários restaurantes Belo Horizonte tem. E tem mulheres que eu não vejo, porque está na cozinha. Eu peço garçom e a comida sai de lá, aquela comida saborosa, porque tem um talento, tem uma habilidade. Outras pessoas têm um talento para dirigir, ser um pedreiro, um carpinteiro, um advogado, enfim, várias profissões que é útil para a humanidade, faz o bem para a humanidade. E a oliveira disse: não, eu não quero ser rei sobre vocês, vou cumprir o meu papel. Como diz no 9 novamente, ele diz assim: porém a oliveira lhe disse: deixaria eu a minha gordura, ou meu óleo que Deus e os homens em mim prezam, iria labutar sobre as árvores? No versículo 10, então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós.
Olha só que essa parábola mostra que as árvores querem escolher para si alguém que seja autoridade. E foram buscar na figueira. E disse: vem e será a nossa rainha. Porém a figueira lhe disse: deixaria eu a minha doçura e meu bom fruto iria reinar sobre as árvores? Algumas traduções vai estar labutar. Quem já comeu um doce de figo sabe o quanto é maravilhoso, principalmente quando fica aquela calda, aquele gosto maravilhoso de um doce de figo. E o fruto em si também é maravilhoso. Então, a figueira recusou o convite e disse, porém a figueira lhe disse, deixaria eu a minha doçura. Gente, há pessoas que só de você olhar para ela parece um doce de bondade, de amor, de misericórdia, de carinho, de respeito. Existem pessoas que têm um dom, uma doçura, uma forma de ser tão maravilhosa que ela não pode de forma nenhuma desperdiçar. E eu lembro que tem gente que tinha habilidades, talento, frutos tão maravilhosos, mas essa pessoa simplesmente, por causa do orgulho, do dinheiro, da posição social, acabou perdendo. A figueira disse não, porque ela tinha um compromisso com Deus e com os homens. Nunca deixe o diabo te chamar para ser algo importante nos planos dele. Ele quer que o jovem vire um criminoso. Enfim, você não pode aceitar o convite do diabo. Mas o que acontece? A oliveira não quis, a figueira não quis, então eles foram até a videira e disseram, videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe disse, deixaria eu o meu vinho ou mosto, que alegra a Deus e aos homens, e iria reinar sobre as árvores? De bate-pronto, a videira disse, eu produzo um bom vinho, um bom suco, que agrada e alegra aos homens e a Deus. Eu vim aqui para cumprir minha missão. Cumpra a sua missão. Nunca deixe o diabo roubar aquilo que de melhor você tem. E você sabe o que é que você tem. Você é muito importante. A videira disse, não. Eu não vou reinar sobre vocês. Que decepção para as árvores. Foi recusado pela oliveira, pela figueira e agora, por último, a videira recusa ser rainha sobre as árvores. Definitivamente. As árvores não perderam tempo ao ver a recusa. Foi e fizeram uma nova reunião. E aí escolheram as árvores para ser rei sobre elas o espinheiro. Que tristeza! Quantas pessoas que têm uma vida tranquila e de repente a escolha dela não é uma boa escolha. Profissionalmente, no namoro, noivado, casamento, em áreas na vida dela, escolhas erradas, a qual pode levar a uma grande destruição desta pessoa. As árvores chamaram para ser rei sobre elas o espinheiro. No versículo 14 do capítulo 9 de Juízes, vem tu e reina sobre nós. Assim,
Não demorou, disse o espinheiro às árvores: se na verdade me unges rei sobre vós, vinde e confiai-vos debaixo da minha sombra. Mas se não, saia fogo do espinheiro, que consuma até os cedros do Líbano. Que revolta! Quando alguém está debaixo de uma péssima autoridade, de uma péssima liderança, você vai ter muitos problemas. Quando você está debaixo de um governo, de autoridades eclesiásticas também, a qual são espinheiros, que exige que você o unge rapidamente, senão ele vai tocar fogo em tudo, vai acabar com tudo. Temos vivido tempos difíceis na política brasileira, aonde o espinheiro já tem provocado um estrago muito grande na sociedade brasileira. E líderes religiosos não podem ser como espinheiro. As pessoas que são espinheiro, você não consegue acesso a elas. Você nunca vai ver aos arredores do espinheiro criança brincando, tentando subir na árvore. Não. Uma das brincadeiras que as crianças mais gostam, é subir em árvore, é pular, é brincar. Alguns gostam de fazer alguns piqueniques debaixo de uma árvore, se assentar, ler um livro. O que acontece aqui? Que o espinheiro, a qual ninguém tem comunhão com o espinheiro, planta árvore nenhuma nasce próximo do espinheiro, porque o espinheiro sufoca. Então diz aqui: vem logo, me unges rei, senão eu vou tocar fogo e vou acabar com tudo. Esse é um tipo de liderança que quer acabar com tudo. Não se aproxima, não ama, e você vai percebendo que essa pessoa, ela tem característica do espinheiro, e ela não vai muito longe, porque o espinheiro, normalmente alguém corta, coloca fogo para evitar que as pessoas pisem e furem os seus pés no espinho. O espinheiro tem essa característica. Você não consegue dar um abraço no espinheiro. Nem quem está com depressão, sofrendo, se aproxima de um espinheiro. Por quê? Ele não traz nenhum benefício para a pessoa. A grande verdade é que as árvores, elas não sabem fazer boas escolhas. Portanto, o rei das árvores hoje é o espinheiro. Lamentavelmente, é o espinheiro. Nós sabemos que o dom de uma pessoa, nós podemos fazer um paralelo da oliveira, figueira e também da videira. Elas têm dons naturais. No capítulo 5 de Gálatas, capítulo 5 de Gálatas, Gálatas 5, 22, Gálatas 5, 22, diz assim, mas o fruto do Espírito, olha a diferença de uma liderança, mas o fruto do Espírito é caridade, olha que dom, que fruto maravilhoso, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperanças. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo
crucificado a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando uns aos outros, recomenda as Sagradas Escrituras. O nosso Senhor Jesus, ele se tornou rei para os judeus e Senhor para nós. Se as árvores queriam um rei, não conseguiram. Nós conseguimos um Salvador e escolhemos ele como nosso único e suficiente Salvador.